Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. Do tradutor. 409 garotas no ginásio. Por nada no mundo se transmita a nossa educação ginasial às garotas. Essa educação que frequentemente faz de jovens ardentes, cheios de espírito, ávidos de saber, cópias de seus mestres. 410 sem rivais. As mulheres percebem facilmente quando a alma de um homem já foi tomada. Elas desejam ser amadas sem rivais e censuram nele os objetos de sua ambição, suas atividades políticas, suas ciências e artes, se ele tiver paixão por tais coisas. A menos que ele brilhe por essas coisas, então elas esperam que uma união amorosa com ele realce também seu próprio brilho. Neste caso, elas incentivam aquele que amam. 411. O intelecto feminino. O intelecto das mulheres se manifesta como perfeito domínio, presença de espírito, aproveitamento de toda vantagem. Elas o transmitem aos filhos como sua característica fundamental, e a isso o pai acrescenta o fundo mais obscuro da vontade. A influência dele determina, por assim dizer, o ritmo e a harmonia com que a nova vida deve ser tocada, mas a melodia vem da mulher. Ou, expresso para aqueles que sabem perceber algo, as mulheres têm a inteligência, os homens o sentimento e a paixão. Notas do tradutor. 130. Que sabem perceber algo. Welch etwas sich zurecht zu lengen wissen. Nas demais traduções, que sabem interpretar as coisas, que são capazes de dar-se conta de ello, che sanno trae profito da qualcosa, que são capazes de se rendre compte, des esprits avisés, who know how to interpret, who know how to explain a thing, who know how to construe such things. 131, primeira nota. Os termos Verstand e Gemüt, aqui vertidos por inteligência e sentimento, aparecem nas outras traduções como razão, espírito, entendimento, sensibilidade, intelecto, sentimento, entendement, sensibilité, idem, reason, temperament, the intelligence, the heart, intelligence, spirit. Fim das notas do tradutor. Isso não está em contradição com o fato de os homens realizarem muito mais coisas com a sua inteligência. Eles têm impulsos mais profundos, mais poderosos. São estes que levam tão longe a sua inteligência, que em si é algo passivo. Não é raro as mulheres secretamente se admirarem da veneração que os homens tributam ao seu sentimento. Se os homens, na escolha do cônjuge, buscam antes de tudo um ser profundo e sensível, enquanto as mulheres buscam alguém sagaz, brilhante e com presença de espírito, vê-se claramente que no fundo o homem busca um homem idealizado e a mulher uma mulher idealizada, ou seja, não um complemento, mas sim um aperfeiçoamento das próprias qualidades. 412. Um julgamento de Hesíodo confirmado. Nota do tradutor. 132. Hesíodo, Teogonia, versos 590 a 602, página 139 da tradução de Já Torrano. São Paulo, Iluminuras, Biblioteca Pollen, 1995. Fim da nota do tradutor. Um indício da sagacidade das mulheres é que em quase toda parte elas souberam como se fazer sustentar, como zangões na colmeia. Pensemos no que isto significa originalmente e por que os homens não se fazem sustentar pelas mulheres. Certamente porque a vaidade e a ambição masculina são maiores que a sagacidade feminina, pois as mulheres souberam assegurar para si, através da submissão, uma forte vantagem e mesmo a dominação. Até a guarda das crianças pode originalmente ter sido usada pela inteligência das mulheres como pretexto para se furtar o quanto pudessem ao trabalho. Ainda hoje, quando realmente trabalham, como donas de casa, por exemplo, elas sabem fazer disso um desconcertante alarde, de modo que o mérito do seu trabalho costuma ser enormemente superestimado pelos homens.
413. Os míopes se apaixonam. Às vezes bastam óculos mais fortes para curar um apaixonado, e quem tivesse força de imaginação para conceber um rosto, uma silhueta, 20 anos mais velha, talvez passasse pela vida imperturbado. 414. Mulheres com ódio. Tomadas pelo ódio, as mulheres são mais perigosas que os homens. Antes de mais nada, porque uma vez despertado o seu sentimento hostil, não são freadas por nenhuma consideração de justiça, deixando o seu ódio crescer até as últimas consequências. Depois, porque são exercitadas em descobrir feridas, que todo homem, todo partido tem, e espicaçá-las, no que sua inteligência, aguda como um punhal, presta-lhes um ótimo serviço, ao passo que os homens, vendo feridas, tornam-se contidos, são com frequência generosos e conciliadores. 415. Amor. A idolatria que as mulheres têm pelo amor é, no fundo e originalmente, uma invenção da inteligência, na medida em que, através das idealizações do amor, elas aumentam seu poder e se apresentam mais desejáveis aos olhos dos homens. Mas, tendo-se habituado a essa superestimação do amor durante séculos, aconteceu que elas caíram na própria rede e esqueceram tal origem. Hoje elas são mais iludidas que os homens e, por isso, sofrem mais com a desilusão que quase inevitavelmente ocorre na vida de toda mulher, desde que ela tenha imaginação e intelecto bastantes para ser iludida e desiludida. 416. Sobre a emancipação das mulheres. Podem as mulheres ser justas se estão tão acostumadas a amar, a imediatamente simpatizar ou antipatizar? Em virtude disso, não têm tanto interesse por causas como têm por pessoas, mas, sendo a favor de uma causa, tornam-se de imediato suas partidárias. E assim corrompem sua pura, inocente influência. Há então um perigo nada pequeno quando lhes são confiados a política e certos ramos da ciência, a história, por exemplo, pois o que seria mais raro do que uma mulher que realmente soubesse o que é ciência? As melhores nutrem inclusive um secreto desprezo a ela, como se de algum modo lhe fossem superiores. Talvez tudo isso possa mudar. No momento é assim. 417. A inspiração no julgamento das mulheres. As súbitas decisões a favor ou contra que as mulheres costumam tomar, os lampejos de simpatias e aversões que iluminam suas relações pessoais, em suma, as provas da injustiça feminina foram envolvidas de uma aura pelos homens apaixonados, como se todas as mulheres tivessem inspirações de sabedoria, mesmo sem a trípode délfica e a coroa de louros. Nota do tradutor. 133. Símbolos do templo de Apolo em Delfos, onde a sacerdotisa proferia oráculos. Fim da nota do tradutor. E muito tempo depois, suas sentenças são interpretadas e explicadas como oráculos sibilinos. No entanto, se refletirmos que se pode dizer algo em favor de cada pessoa, de cada pausa, mas também contra eles, que todas as coisas têm não apenas 2, mas 3 ou 4 lados, é difícil se equivocar totalmente nessas decisões súbitas. E poderíamos até dizer que a natureza das coisas é tal que as mulheres têm sempre razão. 418. Fazer-se amar. Como num par amoroso, geralmente uma pessoa ama e a outra é amada, surgiu a crença de que em todo o comércio amoroso há uma medida constante de amor. Quanto mais uma delas toma para si, tanto menos resta para a outra. Pode ocorrer excepcionalmente que a vaidade convença cada uma das duas pessoas de que é ela quem deve ser amada, de modo que ambas querem se fazer amar. Do que resultam, em especial no casamento, cenas algo cômicas, algo absurdas. 419. Contradições nas cabeças femininas. Sendo as mulheres tão mais pessoais do que objetivas, tendências que se contradizem logicamente toleram uma a outra no seu círculo de ideias. Elas costumam se entusiasmar precisamente pelos representantes dessas tendências, um após o outro, e adotam redondamente os seus sistemas. Mas de modo tal que sempre surge um ponto morto, onde mais tarde uma nova personalidade vem a preponderar.
Pode acontecer que toda a filosofia na cabeça de uma mulher de idade consista em pontos mortos desse tipo. 420. Quem sofre mais? Após uma desavença e disputa pessoal entre uma mulher e um homem, uma parte sofre mais com a ideia de ter magoado a outra, enquanto esta sofre mais com a ideia de não ter magoado o outro o bastante e por isso se empenha depois, com lágrimas, soluços e caras feias, em lhe amargurar o coração. 421. Ocasião para a generosidade feminina. Se por um momento puséssemos de lado as exigências dos costumes, bem poderíamos considerar se a natureza e a razão não destinam o homem a vários matrimônios sucessivos, talvez de forma que, inicialmente, na idade de 22 anos, ele se case com uma jovem mais velha, que lhe seja superior intelectual e moralmente e se torne sua guia em meio aos perigos dos 20 anos, ambição, ódio, autodesprezo, paixões de todo tipo. Mais tarde, o amor dessa mulher se converteria em maternal, e ela não apenas suportaria, como estimularia, da maneira mais salutar, que aos 30 o homem estabelecesse uma relação com uma moça bastante jovem, cuja educação ele tomaria nas próprias mãos. Para o homem de 20 anos, o casamento é uma instituição necessária. Para o de 30, útil, mas não necessária. Para a vida posterior, ele é frequentemente prejudicial e favorece a regressão intelectual do homem. 422. Tragédia da infância. Não é raro que homens nobres e de altas aspirações tenham tido que empreender seu combate mais duro na infância, talvez por terem que impor seu modo de pensar contra um pai de pensamento baixo, afeito à aparência e à mentira, ou, como Lord Byron, por viverem perpetuamente em luta com uma mãe infantil e colérica. Se vivenciamos algo assim, por toda a vida não superaremos a dor de saber quem foi realmente nosso maior e mais perigoso inimigo. 423. Tolice dos pais. Os erros mais crassos no julgamento de uma pessoa são cometidos por seus pais. Isso é um fato. Mas como explicá-lo? Terão os pais demasiada experiência de seu filho, já não podendo reuni-la numa unidade? Observou-se que um viajante só capta corretamente os traços distintivos gerais de um povo na primeira fase de sua estadia. Quanto mais conhece o povo, mais deixa de ver o que nele é típico e diferente. Atendendo-se ao que está perto, seus olhos não mais percebem o que está longe. Então, os pais julgam erradamente o filho por nunca terem estado suficientemente longe dele? Uma explicação bem outra seria: as pessoas costumam não refletir sobre aquilo que as cerca, aceitando-o simplesmente. Talvez a habitual falta de reflexão dos pais seja a razão por que, tendo de julgar seus filhos, julguem tão equivocadamente. 424. Do futuro do casamento. Essas mulheres nobres e livres que assumem como tarefa a educação e elevação do sexo feminino não devem ignorar uma consideração. O casamento entre duas pessoas de sexo diferente, isto é, realizado como o futuro espera que seja, com o fim de gerar e educar uma nova geração, um tal casamento que usa o elemento sensual apenas, digamos, como um meio raro e ocasional para um fim maior, provavelmente requer, devemos desconfiar, um auxílio natural, o do concubinato. Nota do tradutor. 134. Devemos desconfiar. Wie man besorgen mög. O verbo besorgen significa mais comumente providenciar, tratar de, mas também recear, e esse sentido nos parece o mais provável no contexto. Os demais tradutores, compreensivelmente, se dividiram nesse ponto. Como podemos recear? Hay que reconocerlo. Como se deve temere? Il faut la prebender, c'est à craindre. It is to be anticipated and must be provided. Will probably require us to provide. Fim da nota do tradutor. Pois, se por razões de saúde do homem, a esposa deverá também se prestar sozinha à satisfação da necessidade sexual, então, na escolha de uma esposa, será determinante uma consideração errada, oposta aos fins indicados.
A obtenção da prole será casual e a educação bem-sucedida bastante improvável. Uma boa esposa, que deve ser amiga, ajudante, genitora, mãe, cabeça de família, administradora e talvez tenha de, separadamente do marido, cuidar até do seu próprio negócio ou ofício, não pode ser ao mesmo tempo concubina. Em geral, significaria exigir demais dela. Assim, poderia ocorrer no futuro o oposto do que se deu em Atenas na época de Péricles. Os homens que em suas esposas tinham pouco mais que concubinas recorriam também às aspásias, porque ansiavam pelos encantos de uma convivência liberadora da mente e do coração, que somente a graça e a docilidade espiritual das mulheres podem criar. Todas as instituições humanas, como o casamento, permitem apenas um grau moderado de idealização prática. De outro modo, remédios grosseiros se fazem necessários. Nota do tradutor. 135. Aspásias. Aspásia foi a célebre amante de Péricles no século V a.C. Fim da nota do tradutor. 425. Período de tempestade e ímpeto das mulheres. Nota do tradutor. 136. Tempestade e ímpeto. Sturm und Drang. Alusão ao movimento literário conhecido por esse nome, título de uma peça teatral da época que teve seu auge na década de 1770. Um movimento rebelde pré-romântico que enfatizou a inspiração em detrimento da razão. Fim da nota do tradutor. Nos 3 ou 4 países civilizados da Europa pode-se fazer das mulheres, com alguns séculos de educação, tudo o que se queira, até mesmo homens. Não no sentido sexual, está claro, mas em qualquer outro sentido. Após tal influência, elas terão adquirido todas as virtudes e forças masculinas e deverão adotar igualmente as fraquezas e os vícios dos homens. Tudo isso pode-se obter, como disse. Mas como suportaremos o estado intermediário então produzido, que pode ele mesmo durar alguns séculos, durante os quais as loucuras e injustiças femininas, seus dotes ancestrais, ainda predominarão sobre tudo o que foi ganho e aprendido? Será o tempo em que a ira constituirá o afeto propriamente masculino, ira pelo fato de que todas as artes e ciências estarão inundadas e enlameadas por um diletantismo inaudito. A filosofia será silenciada por um atordoante palavrório, a política será mais fantástica e partidária do que nunca, a sociedade estará em total dissolução, porque as guardiãs dos velhos costumes terão se tornado ridículas para si mesmas e se empenharão em ficar fora dos costumes em todo sentido. Pois, tendo as mulheres seu maior poder nos costumes, a que recorrerão elas para reconquistar semelhante plenitude de poder após terem renunciado aos costumes? Nota do tradutor. 137. Costumes. Sitten. Também pode ser vertida por moral, como fizeram outros. Moral, costume, morale, convenances, morality and custom. O tradutor inglês decidiu ficar com as duas. Custom, morality. Na seção 23, moralidade foi a versão dada a Schlichkeit, mas pouco antes, quando Nietzsche fala em todos os graus e gêneros de moralidade, de costumes, o original diz alle Stufen und Arten der Moralität, der Sitten. Nota 44, conferir. Fim da nota do tradutor. 426, o espírito livre e o casamento. Viverão com mulheres os espíritos livres? Creio que, em geral, como as aves proféticas da antiguidade, sendo aqueles que hoje pensam verdadeiramente e dizem a verdade, eles preferirão voar sozinhos. Nota do tradutor. 138. Nietzsche faz aqui um jogo de palavras com Wahrsagen, profético, Wahrdenkenden, os que pensam verdadeiramente, True Thinking, em inglês, e Wahrheitredenden, os que falam verdade, Truth Speaking, em inglês. Esse jogo é possível em alemão e irreproduzível em outras línguas, porque o verbo wahrsagen, composto de wahr, verdadeiro, e sagen, dizer, significa adivinhar, profetizar. Fim da nota do
Tradutor. 427. Felicidade do casamento. Tudo o que é habitual tece à nossa volta uma rede de teias de aranha cada vez mais firme, e logo percebemos que os fios se tornaram cordas e que nós nos achamos no meio, como uma aranha que ali ficou presa e tem de se alimentar do próprio sangue. Eis porque o espírito livre odeia todos os hábitos e regras, tudo o que é duradouro e definitivo. Eis porque sempre torna a romper dolorosamente a rede em torno de si, embora sofra em consequência disso feridas inúmeras, pequenas e grandes, pois esses fios ele tem que arrancar de si mesmo, de seu corpo, de sua alma. Ele tem que aprender a amar ali onde até então odiava e inversamente. Nada deve ser impossível para ele, nem mesmo semear dentes de dragão no campo em que fizera transbordar as cornucópias de sua bondade. A partir disso, podemos julgar se ele é feito para a felicidade do casamento. Nota do tradutor. 139. Alusão a um episódio do mito grego de Cádimo, no qual ele semeia os dentes de um dragão que havia matado, e deles se originam terríveis guerreiros. Fim da nota do tradutor. 428. Próximo demais. Se vivemos próximos demais a uma pessoa, é como se repetidamente tocássemos uma boa gravura com os dedos nus. Um dia teremos nas mãos um sujo pedaço de papel e nada além disso. Também a alma de uma pessoa, ao ser continuamente tocada, acaba se desgastando. Ao menos assim ela nos parece, afinal. Nós nunca mais vemos seu desenho e sua beleza originais. Sempre se perde no relacionamento íntimo demais com mulheres e amigos. Às vezes se perde a pérola de sua própria vida. 429. O berço dourado. O espírito livre respira aliviado quando afinal decide se desvencilhar dos cuidados e da proteção maternais com que governam as mulheres à sua volta. Pois que mal lhe pode fazer uma corrente de ar mais fria de que o abrigam tão ansiosamente, o que significa desvantagem, perda, acidente, doença, dívida, ilusão a mais ou a menos em sua vida, comparados ao cativeiro do berço dourado, do abanador de cauda de pavão e da sensação oprimente de, além disso, ter de ser grato por ser tratado e mimado como um bebê. Por isso, o leite que lhe é dado pelo sentimento maternal das mulheres ao seu redor pode facilmente se transformar em fel. 430. Sacrifício voluntário. Mulheres notáveis aliviam a vida de seus maridos, no caso de eles serem grandes e famosos, ao se tornarem como que o recipiente do desfavor geral e do ocasional mau humor das demais pessoas. Os contemporâneos costumam relevar muitos erros, tolices e mesmo atos de grossa injustiça dos seus grandes homens. Se encontram alguém que, como verdadeiro animal de sacrifício, possam maltratar e abater para aliviar seus sentimentos. Não é raro que uma mulher tenha a ambição de se oferecer para tal sacrifício, e então o homem ficará satisfeito, caso seja egoísta o bastante para tolerar em seu convívio esse voluntário para-raios, guarda-chuva e abrigo contra tempestades. 431. Amáveis adversárias. O pendor natural das mulheres para a existência e as relações calmas, regulares, felizes, harmoniosas, a espécie de brilho apaziguador que suas ações deixam no mar da vida, contraria involuntariamente o íntimo impulso heróico do espírito livre. Sem que o percebam, as mulheres agem como quem tira as pedras do caminho de um mineralogista, para que seus pés não tropecem nelas, quando ele saiu precisamente para nelas tropeçar. 432. Dissonância de duas consonâncias. As mulheres querem servir e nisso está a sua felicidade. O espírito livre não quer ser servido e nisso está a sua felicidade. 433. Xantipa. Sócrates encontrou uma mulher tal como precisava, mas não a teria buscado se a tivesse conhecido suficientemente bem. Mesmo o heroísmo desse espírito livre não teria ido tão longe, pois Xantipa o impeliu cada vez mais para a sua peculiar profissão, ao tornar sua casa e seu lar inabitáveis e inóspitos. Ela o ensinou a viver nas ruas e em todo lugar onde se pudesse prosear
e exercer o ócio, e com isso o transformou no maior dos dialéticos de rua de Atenas, que afinal se comparou a um moscardo impertinente colocado por um deus no pescoço do belo cavalo Atenas para impedi-lo de repousar. Notas do tradutor. Primeira nota, 140. Ao tornar sua casa e seu lar inabitáveis e inóspitos, Inden sei in Haus and Heim unholisch and unheimlich macht. Nietzsche faz um belo jogo de palavras ao empregar dois adjetivos que derivam justamente dos substantivos que eles vêm a negar, sendo que unheimlich também significa inquietante, estranho. Conferir nota em outro volume de Nietzsche desta coleção, o caso Wagner-Nietzsche contra Wagner, tradução Paulo César de Souza, São Paulo, Companhia das Letras, 1999, página 89. Segunda nota, 141, conferir Platão, Apologia, 30e, fim das notas do tradutor. 434. Cegas para o que está longe. Assim como as mães só têm mesmo olhos e sentido para as dores sensíveis e visíveis dos filhos, também as esposas de homens altamente ambiciosos não suportam ver seus maridos padecendo, sofrendo privações e menosprezo, quando tudo isso talvez seja não apenas sinal de uma correta escolha de seu modo de vida, mas até a garantia de que suas grandes metas terão de ser alcançadas um dia. As mulheres sempre conspiram sigilosamente contra a alma superior de seus maridos. Elas querem fraudar-lhes o futuro em favor de um presente indolor e confortável. 435. Poder e liberdade. Por mais que as mulheres respeitem seus maridos, elas respeitam ainda mais as autoridades e noções reconhecidas pela sociedade. Há milênios estão acostumadas a inclinar-se com as mãos sobre o peito diante daqueles que dominam e desaprovam toda a rebeldia contra o poder público. É por isso que, sem a intenção de fazê-lo, mas como que por instinto, prendem-se como um freio às rodas de um esforço independente e de pensamento livre, e em certas ocasiões tornam seus maridos muito impacientes, sobretudo quando estes persuadem a si mesmos que, no fundo, é o amor que as leva a isso. Desaprovar os meios das mulheres e magnanimamente respeitar os motivos desses meios, esta é a maneira masculina e frequentemente o desespero masculino. 436. Ceterum censeo. Além disso, sou de opinião. Nota do tradutor. 142. Disse que Catão, o velho, terminava todos os seus discursos no Senado romano com a frase: além disso, sou de opinião de que Cartago deve ser destruída. Conferir Plutarco, Vidas. Fim da nota do tradutor. É ridículo que uma sociedade de homens sem vintém decrete a abolição do direito de herança, e não menos ridículo que aqueles sem filhos elaborem a legislação prática de um país. Eles não possuem lastro bastante em seu barco para poder navegar seguramente no oceano do futuro. Mas parece igualmente descabido que um homem que escolheu por missão o conhecimento mais universal e a avaliação da existência como um todo assuma o fardo de preocupações pessoais com família, segurança, alimentação, amparo de mulher e filhos e estenda ante o seu telescópio um véu opaco que alguns raios do firmamento distante mal conseguem atravessar. De modo que também eu chego à afirmação de que, em questões filosóficas mais elevadas, todos os homens casados são suspeitos. 437. Enfim. Há várias espécies de cicuta e geralmente o destino encontra a oportunidade de pôr nos lábios do espírito livre um cálice desse veneno, para puni-lo, como diz depois o mundo inteiro. O que fazem então as mulheres à sua volta? Elas gritam e se lamentam, perturbando talvez o descanso crepuscular do pensador, tal como fizeram na prisão de Atenas. Ó, Críton, manda alguém levar para fora essas mulheres, falou Sócrates, enfim. Nota do tradutor.
143. Conferir Platão, Fédon, 116b, 117ce. Fim da nota do tradutor. Pasta 8. Capítulo 8. Um olhar sobre o Estado. 438. Pedindo a palavra. O caráter demagógico e a intenção de influir sobre as massas são comuns a todos os partidos políticos atuais. Por causa dessa intenção, todos são obrigados a transformar seus princípios em grandes afrescos de estupidez, pintando-os nas paredes. Nisso já não há o que fazer, é inútil erguer um só dedo contra isso, pois nesse âmbito vale o que afirmou Voltaire. Quand la populace s'y mêle de raisonner, tout est perdu. Quando o populacho se mete a raciocinar, tudo está perdido. Nota do tradutor. 144. Carta de Voltaire a Dany Laville, 1º de abril de 1766. Fim da nota do tradutor. Desde que isso aconteceu, é preciso adaptar-se às novas condições, assim como nos adaptamos quando um terremoto muda as velhas fronteiras e os contornos do solo e altera o valor da propriedade. Além do mais, se em toda a política a questão é tornar suportável a vida para o maior número de pessoas, que esse maior número defina o que entende por uma vida suportável. Se confiam que o seu intelecto achará também os meios certos para alcançar esse fim, de que serve duvidar disso? Eles querem ser os forjadores da própria felicidade ou infelicidade. E se este sentimento de autodeterminação, o orgulho pelas 5 ou 6 noções que a sua mente abriga e manifesta, realmente lhes torna a vida agradável, a ponto de suportarem com gosto as fatais consequências de sua estreiteza, então não há muito a objetar, desde que a estreiteza não vá ao cúmulo de exigir que tudo deve se tornar política nesse sentido, que todos devem viver e agir conforme esse critério. Pois antes de mais nada é preciso permitir a alguns, mais do que nunca, que se abstenham da política e se coloquem um pouco à parte. A isso também os impele o prazer da autodeterminação, e também algum orgulho que talvez derive do fato de calar, quando falam muitos ou mesmo apenas muitos. Depois é preciso perdoar esses poucos se eles não levarem muito a sério a felicidade dos muitos, sejam povos ou camadas da população, e vez por outra incorrerem numa atitude irônica. Pois sua seriedade reside em outro canto, sua felicidade é um outro conceito, seu objetivo não pode ser abarcado por uma mão canhestra que dispõe de apenas 5 dedos. Por fim, de quando em quando chega, o que sem dúvida é o mais difícil de lhes conceder, mas tem de lhes ser concedido, um instante em que eles saem de seu taciturno isolamento e de novo experimentam a força de seus pulmões. Então gritam uns para os outros como gente perdida numa floresta para se dar a conhecer e se encorajar mutuamente. E é certo que então se ouvem coisas que soam mal aos ouvidos para os quais não foram dirigidas. Logo depois, faz-se novo silêncio na floresta, tanto silêncio que de novo se escuta claramente o zumbido, o sussurro e o bater de asas dos incontáveis insetos que vivem no seu interior e também acima e abaixo dela. 439. Cultura e casta. Uma cultura superior pode surgir apenas onde houver 2 diferentes castas na sociedade, a dos que trabalham e a dos ociosos, os que são capazes de verdadeiro ócio, ou, expresso de maneira mais forte, a casta do trabalho forçado e a casta do trabalho livre. A consideração da partilha da felicidade não é essencial quando se trata de produzir uma cultura superior, mas, de todo modo, a casta dos ociosos é mais capacitada para o sofrer, sofre mais, seu gosto em existir é menor e sua tarefa maior. Se acontece uma troca entre as 2 castas, de modo que as famílias e os indivíduos mais obtusos e menos intelectuais da casta superior são rebaixados para a inferior e os homens mais livres desta têm acesso à superior, atinge-se um estado além do qual se vê apenas o mar aberto dos desejos indefinidos. Assim nos fala a voz cada vez mais distante dos tempos antigos.
mas onde ainda há ouvidos para escutá-la? 440 de sangue. O que homens e mulheres de boa linhagem têm como vantagem diante dos outros e que lhes dá o direito indubitável a uma maior estima são duas artes crescentemente aumentadas pela hereditariedade: a arte de saber comandar e a arte da obediência orgulhosa. Em todo lugar onde comandar é parte da vida diária, como no mundo da indústria e do comércio, forma-se algo semelhante às linhagens de sangue, mas em que falta a atitude nobre na obediência, que naquelas é uma herança de condições feudais e que no clima de nossa cultura já não cresce. 441. Subordinação. A subordinação, que é tão valorizada no Estado militar e burocrático, logo se tornará tão desacreditada como já se tornou a tática cerrada dos jesuítas. Nota do tradutor. 145. Tática cerrada. Geschlossene Taktik. Eis as outras versões para o adjetivo empregado por Nietzsche: particular, compacta, particulier, serré, closed, secret, resolute. Fim da nota do tradutor. E quando essa subordinação não for mais possível, já não haverá como obter muitos dos efeitos mais assombrosos, e o mundo se tornará mais pobre. Ela tem que desaparecer, pois desaparece o seu fundamento, a crença na autoridade absoluta, na verdade definitiva. Mesmo nos estados militares, não basta a coerção física para produzi-la, mas se requer a hereditária adoração do principesco como algo sobre-humano. Em circunstâncias mais livres, as pessoas se subordinam apenas sob condições, em consequência de acordo recíproco, isto é, com todas as reservas do interesse pessoal. 442. Exércitos nacionais. A maior desvantagem dos exércitos nacionais, agora tão enaltecidos, está no desperdício de homens superiormente civilizados que existem apenas graças ao favor de muitas circunstâncias. Deveríamos ser parcimoniosos e temerosos com eles, pois são necessários enormes lapsos de tempo a fim de criar as condições fortuitas para a geração de cérebros tão delicadamente organizados. Mas, assim como os gregos se banharam no sangue grego, também os europeus de hoje derramam sangue europeu, e os superiormente educados são aqueles sacrificados em proporção maior, aqueles que garantiriam uma posteridade boa e abundante, pois na batalha eles ficam à frente como comandantes e também se expõem mais aos perigos devido à sua elevada ambição. Agora, quando se apresentam tarefas muito diferentes e mais elevadas do que pátria e honor, pátria e honra, o grosseiro patriotismo romano é algo desonesto ou indício de atraso. 443. A esperança como presunção. Nossa ordem social lentamente se dissolverá, como sucedeu a todas as ordens anteriores, quando sóis de novas opiniões brilharam sobre os homens com um novo ardor. Pode-se desejar esta dissolução apenas na medida em que se tem esperança. E ter razoável esperança é possível apenas quando se atribui a si mesmo e a seus iguais mais força na mente e no coração do que aos representantes da ordem vigente. Logo, normalmente esta esperança será uma presunção, uma superestimação. 444. Guerra. Em detrimento da guerra, pode-se dizer que ela faz estúpido o vencedor e maldoso o derrotado. A favor da guerra, que com esses dois efeitos ela barbariza e com isso torna mais natural. Ela é o sono ou o inverno da cultura. Dela o homem sai mais forte, para o bem e para o mal. 445. A serviço do príncipe. Para poder agir com total ausência de considerações, o melhor que faz um estadista é executar sua obra não para si mesmo, mas para um príncipe. O olho do espectador é ofuscado pelo brilho desse altruísmo geral, de modo que não vê as perfídias e durezas que a obra do estadista comporta. 446. Uma questão de poder, não de direito.
Para aqueles que sempre consideram a utilidade superior de algo, não há no socialismo, caso ele seja realmente a sublevação contra os opressores dos que por milênios foram oprimidos e subjugados, nenhum problema de direito, com a ridícula e débil questão. Até que ponto devemos ceder às suas exigências? Mas sim um problema de poder, até que ponto podemos utilizar suas exigências. O mesmo sucede com um poder da natureza, o vapor, por exemplo, que é forçado pelo homem a servi-lo como a um deus das máquinas, ou, havendo erros da máquina, isto é, erros de cálculo humano em sua construção, despedaça-a juntamente com o homem. Para solucionar essa questão de poder, é necessário saber que força tem o socialismo, em que forma modificada ele pode ainda ser usado como uma alavanca poderosa no atual jogo de forças político. Em determinadas circunstâncias, deveríamos fazer tudo para fortalecê-lo. Deparando com uma grande força, por mais perigosa que seja, a humanidade tem de pensar em como torná-la um instrumento de suas intenções. O socialismo só adquirirá direitos quando parecer iminente a guerra entre os dois poderes, entre os representantes do velho e do novo, e o cálculo prudente das chances de conservação e de vantagem em ambos os lados fizer nascer o desejo de um pacto. Sem pacto não há direito, mas até agora não há guerra nem pactos no território mencionado, e, portanto, nenhum direito, nenhum dever. 447. Utilização da pequena desonestidade. O poder da imprensa consiste em que todo indivíduo que para ela trabalha sente-se muito pouco comprometido e vinculado. Em geral, ele diz sua opinião, mas ocasionalmente não a diz para ser útil a seu partido, à política de seu país ou a si mesmo. Esses pequenos delitos da desonestidade ou apenas da reticência desonesta não são difíceis de suportar para o indivíduo, mas as suas consequências são extraordinárias, porque tais pequenos delitos são cometidos por muitos ao mesmo tempo. Cada um deles diz para si: com serviços tão diminutos vivo melhor, posso ganhar a vida. Se recuso essas pequenas considerações, eu me torno impossível. Como moralmente parece não importar escrever ou deixar de escrever uma linha a mais, talvez sem assinar, além disso, alguém que possua dinheiro e influência pode transformar qualquer opinião em opinião pública. Quem sabe que a maioria das pessoas é fraca nas pequenas coisas e deseja alcançar seus objetivos através delas, é sempre um indivíduo perigoso. 448. Um tom alto demais na reclamação. Se uma situação crítica, como os vícios de uma administração, ou corrupção e favoritismo em entidades políticas ou culturais, é descrita de forma bastante exagerada, a descrição certamente perde efeito junto aos perspicazes, mas age com tanto mais força sobre os não perspicazes, que teriam permanecido indiferentes no caso de uma exposição cuidadosa e moderada. Mas existindo estes em número consideravelmente maior e abrigando em si forças de vontade mais intensas e mais impetuoso desejo de ação, o exagero favorece investigações, castigos, promessas, reorganizações. Nesse sentido, é útil exagerar na descrição das crises. Nota do tradutor. 146. Os perspicazes. Die Einsichtigen. Os instruídos, los clarividentes. Gli intelligenti. Les clairvoyants. Le esprit clairvoyant, the knowledgeable, insightful people, those who know something about the situation. Conferir nota 69 sobre Einstein. Fim da nota do tradutor. 449. Aqueles que aparentemente fazem o tempo na política. Assim como o povo, no caso daquele que entende do tempo e o prevê com um dia de antecedência, supõe secretamente que ele faz o tempo, mesmo pessoas cultas e sabedoras atribuem a grandes estadistas, fazendo uso da crença supersticiosa, todas as importantes mudanças e conjunturas que sobrevieram durante seu governo, como sendo obra particularmente sua, se está claro que eles sabiam algo sobre elas antes dos outros e que então fizeram seus cálculos.
Eles são igualmente vistos como fazedores do tempo, e essa crença não é um instrumento menor do seu poder. 450. Novo e velho conceito de governo. Diferenciar entre governo e povo, como se duas distintas esferas de poder, uma mais forte, mais elevada, e outra mais fraca, mais baixa, negociassem e entrassem em acordo, é um traço da sensibilidade política herdada que ainda hoje corresponde exatamente ao dado histórico das relações de poder na maioria dos estados. Quando, por exemplo, Bismarck define a forma constitucional como um compromisso entre governo e povo, ele fala segundo um princípio que tem sua razão na história e, precisamente por isso, também seu grão de irracionalidade, sem o qual nada humano pode existir. Mas agora devemos aprender, conforme um princípio que brotou puramente da cabeça e que ainda deve fazer história, que o governo nada é senão um órgão do povo, e não um providente e venerável acima que se relaciona a um abaixo, habituado à modéstia. Antes de aceitarmos tal formulação do conceito de governo, que até o momento é ahistórica e arbitrária, ainda que mais lógica, vamos considerar as consequências, pois a relação entre governo e povo é a mais forte relação exemplar, o modelo segundo o qual se forma involuntariamente o comércio entre professor e aluno, pai e família, patrão e empregado, comandante e soldado, mestre e aprendiz. Todas essas relações se reorganizam agora um pouco sob influência da forma constitucional de governo que domina. Elas se tornam compromissos. Mas como deverão elas se transformar e se deslocar, mudar de nome e de natureza, quando esse novíssimo conceito tiver se apoderado de todas as cabeças? Para o que, no entanto, talvez necessite de mais um século. Nisso nada é mais desejável do que cautela e uma lenta evolução. 451. A justiça como chamariz dos partidos. Representantes nobres, embora não muito perspicazes, da classe dominante podem muito bem jurar a si mesmos: vamos tratar os homens como iguais, dar-lhes direitos iguais. Em tal medida, um modo de pensar socialista baseado na justiça é possível, mas, como foi dito, apenas no interior da classe dominante, que neste caso exerce a justiça como sacrifícios e renúncias. Por outro lado, exigir igualdade de direitos, como fazem os socialistas da casta subjugada, não é jamais produto da justiça, mas da cobiça. Se alguém mostra pedaços de carne sangrenta a uma fera e depois os retira, até que afinal ela ruge, vocês acham que esse rugido significa justiça? 452. Propriedade e justiça. Quando os socialistas demonstraram que a divisão da propriedade na humanidade de hoje é consequência de inúmeras injustiças e violências e, em suma, rejeitam a obrigação para com algo de fundamento tão injusto, eles veem apenas um aspecto da questão. O passado inteiro da cultura antiga foi construído sobre a violência, a escravidão, o embuste, o erro. Mas nós, herdeiros de todas essas situações e mesmo concreções de todo esse passado, não podemos abolir a nós mesmos, nem nos é permitido querer extrair algum pedaço dele. A disposição injusta se acha também na alma dos que não possuem. Eles não são melhores do que os possuidores e não têm prerrogativa moral, pois em algum momento seus antepassados foram possuidores. O que é necessário não são novas distribuições pela força, mas graduais transformações do pensamento. Em cada indivíduo, a justiça deve se tornar maior e o instinto de violência mais fraco. Nota do tradutor. 147. Pensamento. Sim, mentalidades. Ideias, ideias, spirit, mind, attitude, sensibility. Fim da nota do tradutor. 453. O timoneiro das paixões. O estadista provoca paixões públicas a fim de tirar proveito da paixão contrária, que assim é despertada. Vejamos um exemplo. Um estadista alemão sabe muito bem que a Igreja Católica nunca terá os mesmos planos que a Rússia e que se aliaria antes aos turcos do que a ela.
Sabe também que uma aliança entre a Rússia e a França ameaçaria a Alemanha. Se ele puder tornar a França o lar e bastião da Igreja Católica, terá afastado esse perigo por um longo tempo. Assim, terá interesse em demonstrar ódio aos católicos e, mediante hostilidades de toda a espécie, transformar os partidários da autoridade do Papa numa apaixonada força política que será hostil à política alemã e que deverá naturalmente se fundir com a França, rival da Alemanha. Seu objetivo será necessariamente a catolização da França, da mesma forma como Mirabeau via na descatolização a salvação de sua pátria. Portanto, um Estado quer o obscurecimento de milhões de cabeças de outro Estado para tirar desse obscurecimento sua própria vantagem. É a mesma disposição de espírito que apoia o regime republicano no Estado vizinho. Le désordre organisé, a desordem organizada, como diz Mérimée, pela razão única de supor que ele torna o povo mais fraco, mais dividido e menos apto para a guerra. Nota do tradutor. 148. Conferir Mérimée, Lettres à un inconnu. 2. 272. Fim da nota do tradutor. 454. Os perigosos entre os subversivos. Podemos dividir os que pretendem uma subversão da sociedade entre aqueles que desejam alcançar algo para si e aqueles que o desejam para seus filhos e netos. Esses últimos são os mais perigosos, porque têm a fé e a boa consciência do desinteresse. Os demais podem ser contentados com um osso. A sociedade dominante é rica e inteligente o bastante para isso. O perigo começa quando os objetivos se tornam impessoais. Os revolucionários movidos por interesse impessoal podem considerar todos os defensores da ordem vigente como pessoalmente interessados, sentindo-se, então, superiores a eles. 455. Valor político da paternidade. Quando um homem não tem filhos, não tem pleno direito de intervir na discussão sobre as necessidades de um Estado. É preciso ter arriscado, juntamente com os outros, aquilo que mais se ama. Apenas isso vincula fortemente ao Estado. É preciso ter em vista a felicidade de seus pósteros, e por isso, antes de tudo, ter pósteros, a fim de participar justa e naturalmente nas instituições e em suas mudanças. O desenvolvimento de uma moral superior depende de que a pessoa tenha filhos. Isso desfaz o seu egoísmo, ou, mais corretamente, isso amplia o seu egoísmo no tempo e a faz perseguir seriamente objetivos que vão além da duração de sua vida individual. 456. Orgulho dos antepassados. Com razão, podemos sentir orgulho de uma linha ininterrupta de bons antepassados que chega até o Pai, mas não da linha mesma, pois cada um de nós todos a tem. A descendência de bons antepassados constitui a genuína nobreza de nascimento. Uma única interrupção na corrente, isto é, um mal ancestral, anula essa nobreza. Devemos perguntar a qualquer um que fale da própria nobreza. Entre os seus ancestrais não há nenhum violento, cobiçoso, dissoluto, maldoso, cruel? Se com boa ciência e consciência ele puder responder não a essa pergunta, então procuremos a sua amizade. 457. Escravos e trabalhadores. O fato de que damos mais valor à satisfação da vaidade do que a todas as outras comodidades, segurança, moradia, prazeres de toda a espécie, se mostra num grau ridículo em que todo mundo, excetuando razões políticas, deseja a abolição da escravatura e tem completo horror à redução dos homens a esse estado. Ao mesmo tempo, cada qual deve admitir que, em todo aspecto, os escravos vivem de maneira mais segura e feliz do que o trabalhador moderno, e que o trabalho escravo é pouco trabalho em relação àquele do trabalhador. Protesta-se em nome da dignidade humana, mas isso, em termos mais simples, é a velha vaidade que experimenta como a sina mais dura não ser colocado no mesmo nível, ser considerado inferior publicamente. O cínico pensa de modo diferente sobre essa questão porque despreza as honras. É assim que Diógenes foi, durante um certo tempo, escravo e preceptor.
458, os espíritos que lideram e seus instrumentos. Vemos que os grandes estadistas e, em geral, todos os que precisam utilizar muitos homens para a realização de seus planos agem de uma ou de outra forma, ou escolhem com muito cuidado e sutileza os homens adequados aos seus planos e lhes deixam uma liberdade relativamente grande, porque sabem que a natureza das pessoas escolhidas as conduz exatamente até onde eles as querem ter, ou então escolhem mal, tomam aquilo que lhes cai nas mãos, mas formam a partir desse barro algo valioso para seus fins. Essa última espécie é a mais violenta e também deseja instrumentos mais submissos. Seu conhecimento dos homens é normalmente muito menor e seu desprezo pelos homens maior que o dos espíritos mencionados antes, mas a máquina que constroem trabalha geralmente melhor do que a máquina da oficina daqueles. 459. Necessidade de um direito arbitrário. Os juristas disputam se num povo deveria prevalecer o direito mais extensamente examinado ou o mais facilmente compreensível. O primeiro, cujo modelo maior é o romano, parece incompreensível para o leigo, não exprimindo então o seu sentimento do direito. Os direitos populares, como o germânico, por exemplo, eram toscos, supersticiosos, ilógicos, às vezes tolos, mas correspondiam a costumes e sentimentos bem determinados, herdados, nativos. Mas onde o direito não é mais tradição, como entre nós, ele só pode ser comando, coerção. Nenhum de nós possui mais um sentimento tradicional do direito, por isso temos de nos contentar com direitos arbitrários, que são a expressão da necessidade de haver um direito. O mais lógico é então o mais aceitável porque o mais imparcial. Mesmo admitindo que, em todo caso, a menor unidade de medida na relação entre delito e punição é arbitrariamente fixada. 460. O grande homem da massa. É fácil dar a receita para o que a massa denomina grande homem. Em qualquer circunstância, arranjem-lhe algo que lhe seja agradável ou lhe ponham na cabeça que isto ou aquilo seria muito agradável e lhe deem tal coisa. Mas de modo algum imediatamente. Deve-se lutar por isso com grande esforço ou parecer lutar. A massa deve ter a impressão de que há uma força de vontade poderosa e mesmo invencível. Ao menos ela deve parecer que está presente. Todos admiram a vontade forte, pois ninguém a tem, e cada um diz a si mesmo que, se a tivesse, não haveria mais limite para si e seu egoísmo. Vendo-se que uma tal vontade forte produz algo bastante agradável à massa, em vez de escutar os apelos de sua própria cobiça, as pessoas ficam novamente admiradas e felicitam a si mesmas. Quanto ao resto, ele deve ter todas as qualidades da massa. Quanto menos se envergonhar ela diante dele, tanto mais popular ele será. Logo, ele deve ser violento, invejoso, explorador, intrigante, adulador, servil, arrogante, tudo conforme as circunstâncias. 461. Príncipe e Deus. Frequentemente os homens se relacionam com seus príncipes como fazem com seu Deus, o príncipe tendo sido muitas vezes o representante do Deus, seu sumo sacerdote, pelo menos. Tal sentimento, quase inquietante de reverência, medo e vergonha, já se tornou e continua se tornando mais fraco, mas ocasionalmente se inflama e se liga a pessoas poderosas. O culto ao gênio é um eco dessa veneração a príncipes e deuses. Em todo lugar onde se busca elevar indivíduos a um plano sobre-humano, surge também a tendência a imaginar camadas inteiras do povo como sendo mais baixas e grosseiras do que são na realidade. 462. Minha utopia. Numa ordenação melhor da sociedade, as fainas e penas da vida serão destinadas àquele que menos sofre com elas, ou seja, ao mais embotado, e assim, gradualmente, até aquele que é mais sensível às espécies mais elevadas e sublimadas do sofrimento, e que, portanto, sofre mesmo quando a vida é aliviada ao extremo. 463. Uma ilusão na doutrina da subversão. Há visionários políticos e sociais que, com eloquência e fogosidade,
pedem a subversão de toda a ordem, na crença de que logo em seguida o mais altivo templo da bela humanidade se erguerá por si só. Nestes sonhos perigosos ainda ecoa a superstição de Rousseau, que acredita numa miraculosa, primordial, mas, digamos, soterrada bondade da natureza humana e que culpa por esse soterramento as instituições da cultura na forma de sociedade, Estado, educação. Infelizmente, aprendemos com a história que toda subversão desse tipo traz a ressurreição das mais selvagens energias, dos terrores e excessos das mais remotas épocas, há muito tempo sepultados, e que, portanto, uma subversão pode ser fonte de energia numa humanidade cansada, mas nunca é organizadora, arquiteta, artista, aperfeiçoadora da natureza humana. Não foi a natureza moderada de Voltaire, com seu pendor a ordenar, purificar e modificar, mas sim as apaixonadas tolices e meias-verdades de Rousseau que despertaram o espírito otimista da Revolução, contra o qual eu grito: Écrasez l'infâme, esmaguem o infame. Nota do tradutor. 149. Écrasez l'infâme, expressão que Voltaire usou numa carta a D'Alembert em 28 de novembro de 1762, referindo-se à superstição no catolicismo. Fim da nota do tradutor. Graças a ele, o espírito do iluminismo e da progressiva evolução foi por muito tempo afugentado. Vejamos, cada qual dentro de si, se é possível chamá-lo de volta. 464. Comedimento. A completa firmeza de pensamento e investigação, ou seja, a liberdade de espírito, quando se tornou qualidade do caráter, traz comedimento na ação, pois enfraquece a avidez, atrai muito da energia existente para promover objetivos espirituais e mostra a utilidade parcial ou a inutilidade e o perigo de todas as mudanças repentinas. 465. Ressurreição do espírito. No leito de enfermo da política, geralmente um povo rejuvenesce e redescobre seu espírito que ele havia gradualmente perdido ao buscar e assegurar o poder. A cultura deve suas mais altas conquistas aos tempos politicamente debilitados. 466. Opiniões novas na casa velha. A derrubada das opiniões não segue imediatamente a derrubada das instituições. As novas opiniões habitam por muito tempo a casa de suas antecessoras, agora desolada e sinistra, e até mesmo a preservam por falta de moradia. 467. Instrução pública. Nos grandes estados, a instrução pública será sempre, no melhor dos casos, medíocre, pelo mesmo motivo porque nas grandes cozinhas cozinha-se mediocremente. 468. Inocente corrupção. Em todas as instituições em que não sopra o ar cortante da crítica pública, uma inocente corrupção brota como um fungo, por exemplo, nas associações eruditas e senados. 469. Os eruditos enquanto políticos. Aos eruditos que se tornam políticos se atribui habitualmente o cômico papel de ter que ser a boa consciência de uma política. 470. O lobo por trás da ovelha. Em determinadas circunstâncias, quase todo político tem tal necessidade de um homem honesto que, como um lobo faminto, irrompe num redil, não para devorar o cordeiro que rapta, porém, mas para esconder atrás de seu dorso lanoso. 471. Tempos felizes. Uma época feliz é completamente impossível porque as pessoas querem desejá-la, mas não tê-la, e todo indivíduo, em seus dias felizes, chega quase a implorar por inquietude e miséria. O destino dos homens se acha disposto para momentos felizes. Cada vida humana tem deles, mas não para tempos felizes. No entanto, estes perduram na fantasia humana como o que está além dos montes, como uma herança dos antepassados, pois a noção de uma era feliz talvez provenha, desde tempos imemoriais,
daquele estado em que o homem, após violentos esforços na caça e na guerra, entrega-se ao repouso, distende os membros e ouve o rumor das asas do sono. Há uma conclusão errada em imaginar, conforme aquele antigo hábito, que após períodos inteiros de carência e fadiga, se pode partilhar também aquele estado de felicidade com intensidade e duração correspondentes. Notas do tradutor. Primeira nota, 150. Antepassados, Urwarte, e não tempos passados, Vorzeiten, como se acha em várias edições, entre elas a de Schlesta. Pelo que se depreende de uma nota de Colli e Montinari, no volume 14 da sua edição crítica, página 148, essa variante teria se originado de um erro de leitura da caligrafia de Nietzsche por parte de Heinrich Köselitz, Peter Gast, ao preparar a cópia que seria enviada ao editor. Trata-se, portanto, de um erro, pouco grave no caso, já presente na primeira edição do livro e que seria reproduzido em várias edições posteriores. As outras versões consultadas divergem naturalmente. Tempos passados, antepassados, tempi remoti, ancêtres, temps passés, ages past, past ages, or forefathers. Seria de esperar que entre essas versões as mais antigas apresentassem a leitura tradicional e as mais recentes a correção moderna, mas não é exatamente o que acontece, pois a nova edição francesa, embora declaradamente baseada em Colli e Montinari, traz temps passés, enquanto a velha tradução de A.M. de Rousseau, 1910, traz ancêtres, e das duas versões americanas recentes, uma, a de Marion Faber, emprega past ages, acrescentando em nota Vorzeiten, in some editions weiter, ancestors. Segunda nota, 151. Talvez, wohl. Essa partícula denota frequentemente incerteza ou possibilidade, mas às vezes pode realçar uma afirmação, como neste exemplo extraído de um dicionário da língua alemã. Ich habe wohl bemerkt, dab. Eu bem notei que há tradutores que a tomam neste sentido de reforço da afirmação quando não a omitem, o que pode ser válido eventualmente. É o caso das versões consultadas. Omissão, indublamente, sans doute, idem. No doubt, omissão, doubtless. Mas não é raro encontrar divergências como na seguinte frase. Die Heiden Selosnaten von J. Brahms sind wohl die bedeutendsten Werk dieser Gattung seit Beethovens 5 Klassiken Sonaten. As duas sonatas para violoncelo de Brahms são talvez as obras mais notáveis desse gênero após as 5 sonatas clássicas de Beethoven. Os textos costumam vir em várias línguas nos lançamentos internacionais de música erudita. Assim, as versões em inglês, francês e espanhol dessa frase, na contracapa do LP da Deutsche Grammophon, 1958, oferecem, respectivamente, probably, certainement e seguramente, como equivalência para wohl. Fim das notas do tradutor. Há uma conclusão errada em imaginar, conforme aquele antigo hábito, que após períodos inteiros de carência e fadiga, se pode partilhar também aquele estado de felicidade com intensidade e duração correspondentes. 472. Religião e governo. Enquanto o Estado, ou mais precisamente o governo, se souber investido da tutela de uma multidão menor de idade e por causa dela considerar se a religião deve ser mantida ou eliminada, muito provavelmente se decidirá pela conservação da religião, pois esta satisfaz o ânimo do indivíduo em tempos de perda, de privação, de terror, de desconfiança, ou seja, quando o governo se sente incapaz de diretamente fazer algo para atenuar o sofrimento psíquico da pessoa. Mesmo em se tratando de males universais, inevitáveis, inicialmente irremediáveis, fomes coletivas, crises monetárias, guerras, a religião confere à massa uma atitude calma, paciente e confiante.
onde as deficiências necessárias ou casuais do governo estatal ou as perigosas consequências de interesses dinásticos fazem-se notórias para o homem perspicaz e o dispõem à rebeldia, os não perspicazes pensam em enxergar o dedo de Deus e pacientemente se submetem às determinações do alto, conceito em que habitualmente se fundem os modos humano e divino de governar. Assim se preserva a paz civil interna e a continuidade do desenvolvimento. O poder que reside na unidade do sentimento popular, em opiniões e fins comuns a todos, é protegido e selado pela religião, excetuando os raros casos em que o clero e o poder estatal não chegam a um acordo quanto ao preço e entram em conflito. Normalmente o Estado sabe conquistar os sacerdotes porque tem necessidade de sua privatíssima, oculta educação das almas, e estima servidores que aparentemente, exteriormente, representam um interesse bastante diverso. Sem a ajuda dos sacerdotes, nenhum poder é capaz, ainda hoje, de tornar-se legítimo, como bem entendeu Napoleão. Assim, governo tutelar absoluto e cuidadosa preservação da religião caminham necessariamente juntos. Nisto se pressupõe que as pessoas e classes governantes sejam esclarecidas a respeito das vantagens que a religião lhes oferece, e que até certo ponto se sintam superiores a ela na medida em que a usam como instrumento. Eis aqui a origem do livre pensar. Mas o que ocorre quando começa a prevalecer a concepção totalmente diversa de governo que é ensinada nos estados democráticos? Quando nele se enxerga apenas o instrumento da vontade popular, não um alto em comparação a um baixo, mas meramente uma função do único soberano, do povo. Também nesse caso, o governo só poderá ter a mesma atitude do povo ante a religião. Toda a propagação das luzes terá de encontrar eco em seus representantes. Uma utilização e exploração das forças motrizes e consolações religiosas para fins estatais não será tão fácil, a não ser que poderosos líderes partidários exerçam temporariamente uma influência semelhante à do despotismo esclarecido. Mas se o Estado já não pode tirar proveito da religião, ou se o povo pensa muito variadamente sobre coisas religiosas, para permitir ao governo um procedimento homogêneo e uniforme nas medidas religiosas, então necessariamente aparecerá o recurso de tratar a religião como assunto privado e remetê-la à consciência e ao costume de cada indivíduo. A primeira consequência é que a sensibilidade religiosa aparece fortalecida na medida em que movimentos seus escondidos e oprimidos, aos quais o Estado, involuntária ou intencionalmente, não concedia nenhum sopro vital, agora irrompem e se exaltam ao extremo. Mais tarde se vê que a religião é sobrepujada por seitas e que uma profusão de dentes de dragão foi semeada no momento em que a religião se transformou em coisa privada. A visão dessa luta, o hostil desnudamento de todas as fraquezas dos credos religiosos, afinal, já não admite outra saída, senão a de que todo indivíduo melhor e mais dotado faça da irreligiosidade seu assunto privado. Mentalidade que então prevalece também no espírito dos governantes e que, quase contra a vontade deles, dá às medidas que tomam um caráter hostil à religião. Tão logo isto sucede, a disposição dos homens ainda motivados religiosamente, que antes adoravam o Estado como algo semi- ou inteiramente sagrado, torna-se decididamente hostil ao Estado. Eles ficam à espreita das medidas do governo, procuram obstruir, atravessar e inquietar o máximo que puderem e, com o ardor de sua oposição, impelem o partido contrário, o antirreligioso, a um entusiasmo quase fanático pelo Estado. No que ainda concorre secretamente o fato de, nesses círculos, os ânimos, desde a separação da religião, sentirem um vazio e buscarem provisoriamente criar, com a dedicação ao Estado, um substituto, uma espécie de preenchimento. Após essas lutas de transição, que talvez durem bastante, finalmente se decidirá se os partidos religiosos ainda são fortes o bastante para restabelecer o antigo estado de coisas e fazer girar a roda para trás. Caso em que o despotismo esclarecido, talvez menos esclarecido e mais temeroso do que antes, inevitavelmente receberá nas mãos o Estado, ou se os partidos não religiosos predominam e por algumas gerações dificultam e, afinal,
tornam impossível a multiplicação dos adversários, talvez mediante a educação e o sistema escolar. Mas então diminui também neles o entusiasmo pelo Estado. Torna-se cada vez mais evidente que com a adoração religiosa, para a qual o Estado é um mistério, uma instituição acima do mundo, também foi abalada a relação piedosa e reverente para com ele. Daí em diante, os indivíduos só veem nele o aspecto em que lhes pode ser útil ou prejudicial, e disputam entre si, usando de todos os meios para obter influência sobre ele. Mas essa concorrência logo se torna grande demais. Os homens e os partidos mudam rápido demais, derrubam uns aos outros montanha abaixo de maneira selvagem demais, quando mal alcançaram o topo. A todas as medidas executadas por um governo falta a garantia da duração. As pessoas recuam ante empreendimentos que necessitariam décadas, séculos de crescimento tranquilo para produzir frutos maduros. Ninguém sente mais obrigação ante uma lei senão curvar-se momentaneamente ao poder que introduziu a lei. Mas logo começam a miná-la com um novo poder, uma nova maioria a ser formada. Enfim, pode-se dizer com segurança, a suspeita em relação a todos os que governam, a percepção do que há de inútil e desgastante nessas lutas de pouco fôlego, tem de levar os homens a uma decisão totalmente nova, a abolição do conceito de Estado, a supressão da oposição privado e público. As sociedades privadas incorporam passo a passo os negócios do Estado. Mesmo o resíduo mais tenaz do velho trabalho de governar, por exemplo, as atividades que se destinam a proteger as pessoas privadas umas das outras, termina a cargo de empreendedores privados. O desprezo, o declínio e a morte do Estado, a liberação da pessoa privada, guardo-me de dizer, do indivíduo, são consequência da noção democrática de Estado. Nisso está sua missão. Se ele cumpriu a sua tarefa, que, como tudo humano, traz em si muita razão e muita desrazão, se todas as recaídas da velha doença foram superadas, então se abrirá uma nova página no livro de fábulas da humanidade, em que serão lidas todas as espécies de histórias estranhas e talvez alguma coisa boa. Repetindo brevemente o que foi dito, os interesses do governo tutelar e os interesses da religião caminham de mãos dadas, de modo que, quando esta última começa a definhar, também o fundamento do Estado é abalado. A crença numa ordenação divina das coisas políticas, no mistério, que seria a existência do Estado, é de procedência religiosa. Se desaparecer a religião, o Estado inevitavelmente perderá seu antigo véu de Ísis e não mais despertará reverência. Nota do tradutor. Véu de Ísis. Ísis-Slayer, no original. Em nenhuma edição foi encontrada uma explicação para esta referência. Ísis, como se sabe, foi uma deusa egípcia que teve seu culto difundido também no mundo greco-romano, onde foi associada a Deméter, deusa da fertilidade. Considerando que as imagens de Ísis a mostram com longos cabelos e uma coroa que simbolizava o seu domínio sobre o Alto e o Baixo Egito, Nietzsche talvez tenha isso em mente ao falar de um Ísis-Slayer, que indicaria a procedência divina do Estado. Também na seção 637 adiante, ele menciona a velada Ísis, Die Verhüllt Ísis. Fim da nota do tradutor. Observada de perto, a soberania do povo serve para afugentar também o último encanto e superstição no âmbito destes sentimentos. A democracia moderna é a forma histórica do declínio do Estado, mas a perspectiva que resulta desse forte declínio não é infeliz em todos os aspectos. Entre as características dos seres humanos, a sagacidade e o interesse pessoal são as mais bem desenvolvidas. Nota do tradutor. 153. A sagacidade e o interesse pessoal. Die Klugheit und der Eigennutz. Segundo os demais tradutores, a inteligência e o interesse pessoal. La habilidad y el interés. La veduteza et l'égoïsme. L'habilité et l'intérêt. Le bon sens et l'égoïsme. The prudence and self-interest. Cleverness and selfishness. Cleverness and self-interest. Fim da nota do tradutor.
Se o Estado não mais corresponder às exigências dessas forças, não ocorrerá de maneira alguma o caos. Uma invenção ainda mais pertinente que aquilo que era o Estado, isto sim, triunfará sobre o Estado. Quantas forças organizadoras a humanidade já não viu se extinguirem? Por exemplo, a do clã hereditário, que por milênios foi bem mais poderosa que a da família e que muito antes desta já reinava e ordenava. Nós mesmos vemos a significativa noção legal e política da família que um dia predominou em toda a extensão do mundo romano, tornar-se cada vez mais pálida e impotente. Assim, uma geração posterior também verá o Estado se tornar insignificante em vários trechos da terra, algo que muitos homens da atualidade não podem conceber sem medo e horror. Trabalhar pela difusão e realização dessa ideia é certamente outra coisa. É preciso pensar muito presunçosamente de sua própria razão e mal compreender a história pela metade, para já agora pôr as mãos no arado, já que ainda ninguém pode mostrar as sementes que depois serão lançadas no terreno rasgado. Confiemos, portanto, na sagacidade e interesse pessoal dos homens, para que o Estado subsista por bastante tempo ainda e sejam rechaçadas as tentativas destruidoras de supostos sábios zelosos e precipitados. 473. O socialismo em vista de seus meios. O socialismo é o visionário irmão mais novo do quase extinto despotismo, do qual quer ser herdeiro. Seus esforços, portanto, são reacionários no sentido mais profundo, pois ele deseja uma plenitude de poder estatal, como até hoje somente o despotismo teve, e até mesmo supera o que houve no passado, por aspirar ao aniquilamento formal do indivíduo, o qual ele vê como um luxo injustificado da natureza que deve aprimorar e transformar num pertinente órgão da comunidade. Devido à afinidade, o socialismo sempre aparece na vizinhança de toda excessiva manifestação de poder, como o velho, típico socialista Platão na corte do tirano da Sicília. Nota do tradutor. 154. Em mais de uma ocasião, Platão foi hóspede de Dionísio II, tirano da cidade-estado de Siracusa, na Sicília, onde ele imaginava pôr em prática seus ideais políticos. Fim da nota do tradutor. Ele deseja e, em algumas circunstâncias, promove o cesário estado despótico neste século, porque, como disse, gostaria de vir a ser seu herdeiro. Mas mesmo essa herança não bastaria para os seus objetivos. Ele precisa da mais servil submissão de todos os cidadãos ao Estado absoluto, como nunca houve igual. E já não podendo contar nem mesmo com a antiga piedade religiosa ante o Estado, tendo, queira ou não, que trabalhar incessantemente para a eliminação deste, pois trabalha para a eliminação de todos os estados existentes, não pode ter esperança de existir a não ser por curtos períodos, aqui e ali, mediante o terrorismo extremo. Por isso ele se prepara secretamente para governos de terror e empurra a palavra justiça como um prego na cabeça das massas semicultas para despojá-las totalmente de sua compreensão, depois que esta já sofreu muito com a semi-educação, e criar nelas uma boa consciência para o jogo perverso que deverão jogar. O socialismo pode servir para ensinar, de modo brutal e enérgico, o perigo que há em todo o acúmulo de poder estatal, e assim instilar desconfiança do próprio Estado. Quando sua voz áspera se junta ao grito de guerra, que diz o máximo de Estado possível, este soa inicialmente mais ruidoso do que nunca, mas logo também se ouve com força tanto maior o grito contrário que diz: o mínimo de Estado possível. 474. A evolução do espírito temida pelo Estado. A polis grega era excludente como todo o poder político organizador e desconfiava do crescimento da cultura entre seus cidadãos. Em relação a esta, seu poderoso instinto básico se mostrou quase que estritamente paralisante e inibidor. Não queria admitir história ou devir na cultura.
A educação fixada na lei do Estado deveria ser imposta a todas as gerações e mantê-las num só nível. Mais tarde, Platão quis a mesma coisa para o seu estado ideal. Portanto, a cultura se desenvolveu apesar da polis. É certo que ela ajudou indiretamente e contra a vontade, porque a ambição do indivíduo era estimulada ao máximo na polis, de maneira que, tendo tomado a via da formação do espírito, ele continuava nela até o fim. Não se deve invocar, argumentando contra isso, o panegírico de Péricles, pois este é apenas uma fantasia grande e otimista acerca do nexo supostamente necessário entre a polis e a cultura ateniense. Tucídides faz com que, logo antes de a noite cair sobre Atenas, a peste e a ruptura da tradição, ela brilhe ainda uma vez como um crepúsculo transfigurador que nos leva a esquecer o dia ruim que o precedeu. Nota do tradutor. 155. Tucídides faz com que ela brilhe. O pronome parece se referir à cultura, cultur, mas o texto original permite alguma ambiguidade, pois na frase anterior se usa o mesmo pronome, si, para designar o panegírico, Verberlichungsgrid, que é também feminino em alemão. Quanto a esse discurso de Péricles, já citado por Nietzsche na seção 259, ver Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, 2, páginas 35 a 46. Fim da nota do tradutor. 475. O homem europeu e a destruição das nações. O comércio e a indústria, a circulação de livros e cartas, a posse comum de toda a cultura superior, a rápida mudança de lar e de região, a atual vida nômade dos que não possuem terra, essas circunstâncias trazem necessariamente um enfraquecimento e, por fim, uma destruição das nações, ao menos das europeias, de modo que, a partir delas, em consequência de contínuos cruzamentos, deve surgir uma raça mista, a do homem europeu. Hoje em dia, o isolamento das nações trabalha contra esse objetivo, de modo consciente ou inconsciente, através da geração de hostilidades nacionais, mas a mistura avança lentamente apesar dessas momentâneas correntes contrárias. Esse nacionalismo artificial é, aliás, tão perigoso como era o catolicismo artificial, pois é, na essência, um estado de emergência e de sítio que alguns poucos impõem a muitos, e que requer astúcia, mentira e força para manter-se respeitável. Não é o interesse de muitos dos povos, como se diz, mas, sobretudo, o interesse de algumas dinastias reinantes e depois de determinadas classes do comércio e da sociedade, o que impele a esse nacionalismo. Uma vez que se tenha reconhecido isto, não é preciso ter medo de proclamar-se um bom europeu e trabalhar ativamente pela fusão das nações. No que os alemães, graças à sua antiga e comprovada qualidade de intérpretes e mediadores dos povos, serão capazes de colaborar. Diga-se de passagem que o problema dos judeus existe apenas no interior dos estados nacionais, na medida em que neles a sua energia e superior inteligência, o seu capital de espírito e de vontade, acumulado de geração em geração em prolongada escola de sofrimento, devem preponderar numa escala que desperta inveja e ódio, de modo que em quase todas as nações de hoje, e tanto mais quanto mais nacionalista é a pose que adotam, aumenta a grosseria literária de conduzir os judeus ao matadouro como bodes expiatórios de todos os males públicos e particulares. Nota do tradutor. 156. Grosseria literária. Literarische Unart. Nietzsche está se referindo às manifestações de antissemitismo na imprensa e na literatura da época. Eis como a expressão foi traduzida nas outras versões consultadas. Vício literário, impertinência de la prensa, mal costume literario, impertinence de la presse, odies literature, literary indecency, literary misconduct, literary incivility. Fim da nota do tradutor.
Quando a questão não for mais conservar as nações, mas criar uma raça europeia mista que seja a mais vigorosa possível, o judeu será um ingrediente tão útil e desejável quanto qualquer outro vestígio nacional. Características desagradáveis e mesmo perigosas, toda nação, todo indivíduo tem. É cruel exigir que o judeu constitua exceção. Nele, essas características podem até ser particularmente perigosas e assustadoras, e talvez o jovem especulador da bolsa judeu seja a invenção mais repugnante da espécie humana. Apesar disso, gostaria de saber o quanto, num balanço geral, devemos relevar num povo que, não sem a culpa de todos nós, teve a mais sofrida história entre todos os povos, e ao qual devemos o mais nobre dos homens, Cristo, o mais puro dos sábios, Spinoza, o mais poderoso dos livros e a lei moral mais eficaz do mundo. E além disso, nos tempos mais sombrios da Idade Média, quando as nuvens asiáticas pesavam sobre a Europa, foram os livres pensadores, eruditos e médicos judeus que, nas mais duras condições pessoais, mantiveram firme a bandeira das luzes e da independência intelectual, defendendo a Europa contra a Ásia. Tampouco se deve menos aos seus esforços o fato de finalmente vir a triunfar uma explicação do mundo mais natural, mais conforme à razão e certamente não mítica, e de o anel da cultura que hoje nos liga às luzes da antiguidade greco-romana não ter se rompido. Se o cristianismo tudo fez para orientalizar o Ocidente, o judaísmo contribuiu de modo essencial para ocidentalizá-lo de novo, o que num determinado sentido significa fazer da missão e da história da Europa uma continuação da grega. 476. Aparente superioridade da Idade Média. A Idade Média nos mostra na Igreja uma instituição com um objetivo inteiramente universal, objetivo este que abrangia toda a humanidade e que dizia respeito aos, supostamente, mais elevados interesses dessa humanidade. Em contraste, os objetivos dos Estados e nações, tais como a história recente os mostra, causam uma impressão desalentadora. Parecem mesquinhos, vis, materiais, geograficamente limitados. Mas essas impressões distintas sobre a imaginação não devem determinar nosso julgamento, pois aquela instituição universal refletia necessidades artificiais baseadas em ficções que ela primeiramente teve de criar quando não existiam necessidade da redenção. As novas instituições atendem a calamidades reais, e não está longe o tempo em que haverá instituições para servir às verdadeiras necessidades comuns de todos os homens e pôr nas sombras e no esquecimento esse fantástico protótipo, a Igreja Católica. 477. É indispensável a guerra. É um sonho vão de belas almas ainda esperar muito, ou só então realmente muito, da humanidade, uma vez que ela tenha desaprendido de fazer a guerra. Por enquanto não conhecemos outro meio que pudesse transmitir a povos extenuados a rude energia do acampamento militar, o ódio profundo e impessoal, o sangue frio de quem mata com boa consciência, o ardor comum em organizar a destruição do inimigo, a orgulhosa indiferença entre as grandes perdas ante a própria existência e a dos amigos, o surdo abalo sísmico das almas, de maneira tão forte e segura como faz toda a grande guerra. Os regatos e torrentes que nela irrompem, embora arrastem pedras e imundícies de toda a espécie e arrasem campos de tenras culturas, em circunstâncias favoráveis farão depois girar, com nova energia, as engrenagens das oficinas do espírito. A cultura não pode absolutamente dispensar as paixões, os vícios e as maldades. Quando os romanos imperiais se cansaram um tanto da guerra, procuraram obter nova energia da caça aos animais, dos combates de gladiadores e da perseguição aos cristãos. Os ingleses de hoje, que no conjunto também parecem ter renunciado à guerra, adotam um outro meio para regenerar essas forças que desaparecem. As perigosas viagens de descobrimentos, circunnavegações e escaladas de montanhas, realizadas com objetivos científicos, segundo dizem, mas na verdade a fim de levar para casa energias extras,
oriundas de perigos e aventuras de toda a espécie. Ainda se descobrirão muitos desses substitutos da guerra, mas talvez se compreenda cada vez mais, graças a eles, que uma humanidade altamente cultivada e por isso necessariamente exausta, como a dos europeus atuais, não apenas precisa de guerras, mas das maiores e mais terríveis guerras, ou seja, de temporárias recaídas na barbárie, para não perder, devido aos meios da cultura, sua própria cultura e existência.